Olá, pessoal de Nova Resende, minha gente boa da Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar essa terra querida. Estamos aqui na Resende Web para mais um Toró de Parpite. Esta conversa que nós temos toda semana com pessoas que fazem diferença na nossa cidade, têm importância na comunidade. Ouvimos todas as pessoas de todos os segmentos, de todas as especialidades, as pessoas que fazem as coisas mais simples, as mais complexas. Esta é a função da Resende Web TV, dar voz para a comunidade, né? Para as pessoas que têm alguma importância aqui. E as pessoas também que às vezes vêm na rua, sabe quem é, filho de quem quer, mas não sabe direito o que faz, como é que está. Então também tem esse papel. Hoje nós começamos uma série com entrevista de jovens de Nova Resende, que são muito jovens e que fazem diferença, que estão dando um orgulho para a cidade. Jovens que estão estudando e dando uma demonstração de importância, de valor. A nossa convidada hoje é a Vitória. Tudo bem, Vitória? Oi, Luiz, tudo bem? E você? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, doutora Vitória. Ainda não é doutora Vitória, ainda não, ou já pode chamar? Não, só daqui 6 anos para ser doutora Maria Vitória. Maria Vitória, muito bem. Maria Vitória, fala pra gente, pra todo mundo que já vê você na rua, vê você no mercado, na calçada, no barzinho, mas sabe que você é... Mas não sabe quem você é. Conta aí, você é filha de quem, neta de quem? Pode falar o nome que você quiser, do pai, da mãe, da avó, da madrinha, do empregado, do namorado, quer dizer, de quem você quiser. Bom, eu sou a filha de Larinho Bina e Danice é advogada. Eu tenho uma irmã que chama Ana Júlia e eu tenho 19 anos. Nasci em Passos, mas a vida inteira eu morei em Nova Resende. Como o meu pai tem o apelido de Larinho Bina, é por conta que eu sou neta do Tonho Bina, lá da usina. E todo mundo me conhece por conta dos meus pais, então é fácil você saber quem é Maria Vitória. É só você perguntar da filha da Anice advogada ou do Larinho Bina. Muito bem. Quantos anos você tem? Onde você estudou? Como é que foi essa história? Eu tenho 19 anos. Eu a vida inteira estudei em escola pública. Eu estudei aqui em Nova Resende, no Melo Viana. Aí depois eu fui para o grupo de cima, lá eu concluí meu 9º ano. Fui para Muzambinho tirar o 3º e formei em técnica em informática. Depois eu fui embora estudar, fazer cursinho para passar em medicina. E hoje eu faço medicina na faculdade Atenas, em Passos. Que período você está? É ano ou período? É período. Eu estou no 2º período. Muito bem. Mata de orgulho seus pais, né? Sua irmã também já faz medicina, não é isso? Não, a minha irmã faz agropecuária em Muzambinho. Agropecuária em Muzambinho, tá bom. Ela é universitária também, né? Ela tá no ensino médio. Ela é mais nova ou mais velha que você? Ela é mais nova que eu. Ah, então não tem jeito ela estar na universidade, não. Não. Menina pode ser precoce, mas nem tanto, né? Aqui, conta uma história. Você tem uma, desde muito nova, você tem uma precocidade e tinha um gosto por literatura. Depois você foi para medicina. Mas você chegou a escrever 2 livros, não é isso? Isso, são 2 livros. O Para Sempre Nós, que é um romance, e Resgate Etnobotânico de Plantas Medicinais. Ele é um livro acadêmico. Então fala pra gente primeiro sobre o teu primeiro lá, como é que chama o primeiro livro? O primeiro, na verdade, foi o Resgate Etnobotânico de Plantas Medicinais. Ele foi publicado em agosto e ele foi publicado na Alemanha. Eu tenho o ISBN nacional e o internacional. E ele surgiu por um projeto que eu fiz com uma professora e uma colega lá no IF. O Instituto de Muzambinho, né? IF é Muzambinho. Isso, o Instituto Federal de Muzambinho. Aí esse livro surgiu desse projeto. Eu apresentei ele num congresso na Jornada Científica em Machado, no ano de 2017. E no ano de 2018 eu recebi um e-mail me convidando para fazer esse projeto virar um livro. E aí eu procurei minha professora, procurei a minha amiga e a minha professora falou assim, tudo bem, você pode transformar ele em livro, não tem problema nenhum. E aí eu escrevi, durante as férias, eu transformei o meu projeto em um livro. Enviei para a editora. E quem quis publicar teu livro?
foi uma editora chamada Novas Edições Acadêmicas. Ela está presente em 6 países diferentes. Aí o representante dela aqui do Brasil me procurou, e aí eu perguntei para minha mãe, mãe, e agora, o que eu faço? Eu publico, não publico? Aí a minha mãe falou, não, se a sua professora deixou, vai em frente. Aí eu fui em frente, publiquei, dentro de 15 dias eu tinha que mandar o piloto do meu livro para eles. Aí eu passei 15 dias de férias escrevendo o primeiro piloto, mandei para eles. Eles aceitaram, pediram o resto, foto, biografia, tudo que eu tinha usado. E aí me pediu a minha biografia, pediram as fontes, tudo. Eu mandei e acho que, se eu não me engano, foi dia 7 de agosto que ele foi publicado lá na Alemanha, saiu no site da Maury Books. Tanto é que, se você jogar no Google resgate etnobotânico de plantas medicinais e pôr meu nome, e em frente você pôr Maury Books, aparece a editora e o site dela para você comprar. E esse livro teve apoio de alguém? Esse pessoal da Alemanha apoiou? Como é que é essa história? Sim, eles procuram a gente, aí depois eles dão todo o suporte que a gente precisa, tipo assim, as dúvidas do que pode, o que não pode estar no livro, eles vão tirando. E aí quem mais apoiou foi a minha mãe e meu pai mesmo, que falou assim, não, vai em frente, segue que vai dar tudo certo. E eles apoiaram, dando todas as orientações que eu precisava. Assim que eu entreguei, eles mandaram o livro com ISBN, as numerações, o número da edição, tudo certinho. O livro foi editado lá? Eu mandei, então ele foi tudo editado lá, tá todo na capa dele, vem tudo como para fora do Brasil, nada aqui. E o livro é em português e tá em outras línguas também? Ele é traduzido em 20 idiomas diferentes. Nossa Senhora, nem best-seller faz isso. É só você colocar no site, você seleciona o idioma que você quer que ele venha traduzido, que ele vem. E outra coisa, quantos anos você tinha quando você escreveu esse livro? 16, 17? Quando eu escrevi esse livro, eu tinha 17 anos. Muito bem. Então quer dizer o seguinte, Nova Resende, presta atenção, gente, presta atenção. Uma menina de 17 anos de Nova Resende fez uma pesquisa com um laço cientificista sobre plantas no trabalho lá da Escola Técnica Federal de Muzambique, Instituto Técnico Federal, acho que chama isso, Instituto Federal de... não sei o nome, nunca sei. Meu tempo era Colégio Agrotécnico, entendeu? E esse livro foi publicado na Alemanha e está em 22 idiomas. É isso, 22? 20. 20 idiomas. Eu também estou aumentando aqui, porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, em 20 idiomas. Quer dizer, vocês imaginam a importância disto, né? A importância desta menina do ponto de vista de preparação. Eu tenho certeza que é um potencial que a gente tem que conhecer mais, né? E o outro livro, fala pra gente do outro livro. O Para Sempre Nós, ele surgiu de um projeto que, como eu estava no 3º ano do ensino médio e eu queria medicina, eu ia para Guaxupé toda semana fazer curso de redação. Aí eu fazia aulas com a Cristal Recchia, é uma professora lá de São Paulo. Sei. E aí, como é que chama? Cristal Recchia. Eu fazia na oficina da redação. Ela, numa aula, ela pegou e falou assim, eu tô com um projeto para escrever um livro à mão. São só 5 capítulos, é curtinho. Você quer entrar nessa, não quer? Senão a gente vai direto para os vestibulares. Isso foi bem no comecinho. Eu comecei a ter aula com ela em março, isso deve ter sido em abril que ela fez essa proposta. E aí eu falei assim, não, vou sim. Ela, então semana que vem você já traz os 5 capítulos com começo, meio e fim, que é o que tem uma narração. Eu falei, beleza. E eu sentei para escrever e não batia, esse final de semana não batia com prova, nem nada do IF. Aí eu escrevi e eu acho que eu dei uma leve empolgada, porque eu entreguei, de 5 eu entreguei 10. Aí ela pegou, leu o que eu tinha escrito. Uma leve empolgada. Uma leve empolgada. Bem levinha. 5, o dobro de capítulos. Só o dobro. E aí eu não tinha conseguido finalizar a minha história. Eu tinha dado só um começo para ela. E estava indo para um meio.
Só que não tinha como eu finalizar, porque ali não dependia mais de mim, dependia da inspiração vir para finalizar. Então a Cristal falou, vamos transformar esse projeto de escrever um livro à mão, em escrever um livro mesmo, você topa? Porque eu tenho uma amiga editora. Um livro impresso em editora, um livro mesmo? Sim, com ISBN, tudo certinho. E aí eu peguei e falei assim, por que não? Mas eu tenho que falar com os meus pais. E eu cheguei, saí da aula, cheguei no carro, virei pra minha mãe assim, mãe, eu recebi o convite de virar escritora. Ela falou assim, como assim? Eu peguei e falei, a Cristal falou para me transformar o livro que eu comecei a escrever para ser à mão em um livro de verdade, com editora envolvida, com história, com meio, final. Programador visual, com paginação, com diagramação, sim, com revisão. Tudo. Aí a minha mãe falou assim, mas como que vai funcionar? Aí esse amigo da Cristal, ele tem uma editora, só que é uma editora particular. Geralmente os pequenos escritores começam lá. Não, sempre. E aí eu paguei pela publicação do meu livro, não tive patrocínio nenhum. Meu pai pôs a mão no bolso. Foi patrocínio. Foi patrocínio. Ele e minha mãe vestiram a camisa junto comigo e minha mãe falou, você quer virar uma escritora? Então vamos fundo. Senão agora, a gente você nem fala assim, vai... agora eu quero, né? Depois eu não sei, né? Agora a gente escreve. Depois se eu vou conseguir terminar esse livro é outros 500. Aí eles apoiaram. E eu tinha que entregar. E eu entreguei em julho para Cristal. O dia que eu mandei para Novas Edições Acadêmicas o livro para ir para a Alemanha, eu já mandei para Cristal, ó, tá finalizado. E eu mandei chorando, porque eu tinha terminado a história da Júlia e do Pedro, mas eu tava em prantos. A Júlia e o Pedro tinham acabado a história deles ali. É a história de duas pessoas, de um casal? Isso. É um casal de melhores amigos. Sei, que eles melhores se amigos. apaixonam. Amigos. E eles se apaixonam. Só que, para escrever essa história, ela é baseada um pouco em fatos reais, coisas que já aconteceram na minha vida, de pessoas que eram próximas a mim, e fatos que eu já li nos livros da Karina Ricci, da Paula Pimenta, da Kira Kiss. Então, eu sempre fui de ler muito. Então, eu tinha uma bagagem para me espelhar. Muito. Aí eu espelhei neles e falei assim, não, vou tentar escrever o que sair. A Cristal fez a revisão, mandou para a editora me mandou o preço. E na época eu lembro que para fazer 100 livros não era tão barato. E eu falei assim, não, eu vou fazer só 100 porque eu não sei a saída que vai ter esses livros. E aí no dia 7 de setembro de 2018, na festa do Filial Zente que teve, eu lembro, você lançando o livro lá, do lado do Moser, Benedito. Isso. Eu lembro. Eu comprei um livro seu. Isso. Conheço o livro, conheço a história. Olha aqui, e você escreveu sempre no computador, na mão? Como foi? Não. Como eu ficava muito tempo na estrada, porque eu saía daqui às 6 para chegar às 6 horas da tarde. Então, das 6 às 7 para ir para o IF, às vezes eu escrevia. E para voltar do IF também, às vezes eu aproveitava e escrevia no ônibus mesmo. Então, eu usei muito o celular para estar escrevendo. Celular. Eu usei o notebook, o celular. Às vezes eu fazia anotação à mão, porque não dava tempo de pegar o celular. Escrever é assim mesmo. Chega um negócio, deixa anotar correndo. Sim. Está assistindo televisão, fala um negócio, fala, isso aqui eu preciso anotar. É assim que faz. É assim que o escritor vive. Eu não tenho competência para escrever um livro, não. É muito importante. Agora vamos, então... E aí, mas você continua com essa vocação de escrever ou agora está completamente voltado para a medicina, lá em Passos? Eu estou parada. Assim, eu não escrevo mais os meus livros. Tem a continuidade do Para Sempre Nós, que já tinha que ter saído, mas não saiu ainda. Está só a ideia no papel. E você vendeu bastante livro? Eu vendi cerca de 150 livros. É muito livro. Porque eu tive que pedir mais, eu tive que ir em São Carlos buscar mais livros. Foi em São Carlos que foi editado? Foi em São Carlos que a gente fechou. Foi na editora Rima. Sim. E aí meus pais foram, 3 dias antes de eu lançar meu livro, meu pai e minha mãe foram em São Carlos buscar a primeira.
eu acho que a segunda caixa veio pelo correio, eu não lembro certinho Sim. como que veio. E então agora você está cuidando só de medicina. Aonde você se encantou com medicina? Em que momento da sua vida você se encantou com medicina? A minha mãe conta que aos 2 anos de idade, eu cheguei para Rosângela na farmácia e falei assim, um dia eu vou ser médica igual você, só que eu não vou ficar na farmácia não. Eu vou pro consultório igual o meu pediatra me atende, igual o Dr. Paulo. Sim. E desde então, eu sempre quis ser pediatra. E aí, acho que foi em 2017 mesmo, eu fui no workshop de medicina da USP, em Ribeirão. E aí eu vi que eu não queria ser pediatra, que eu não ia conseguir, talvez, perder uma criança. Então, eu me encantei lá pela área da ginecologia e da obstetria. Eu achei uma área muito linda. E assim, a medicina é cheia de área, dá para fazer 1001 especializações. Trazer gente ao mundo é mais bonito, né? É mais bonito do que perder gente. É, tá certo. Você inverteu completamente o conceito de prática, né? Sim. E daí? E daí veio. A vida inteira eu sempre fui me programando para ir fazer medicina, porque eu sabia que não era uma faculdade fácil de passar, e até porque não é mesmo. Se você quer uma federal ou uma particular, você tem que sentar e estudar muito. Não adianta falar assim, eu quero medicina, mas eu não vou estudar e na hora eu vou passar. Não é assim, porque a gente sabe que os vestibulares é muito direcionado para aquela área. Então, você tem que saber química, biologia, física, matemática, redação, português, tudo muito, muito bem, porque é muito específico, né? E é muito concorrido. A primeira vez, no primeiro vestibular, no 3º ano que eu prestei, eu saí chorando da sala de prova. Eu lembro que meu pai pegou e falou assim pra mim, pode engolir o choro, porque não é o primeiro, não vai ser o último, e não é agora que vai acabar. E se você continuar chorando, você vai desistir, porque é muito concorrente. E esse que eu tinha prestado foi um dos que menos tinha concorrente. Tinha 126, eu acho, por vaga. E era para estadual do Goiás, era na UEG. E eu fui para Itumbiara fazer a prova. Meu pai me levou. Lá na divisa com Minas Gerais. Lá na divisa com Minas Gerais. Lá na divisa com Minas. Itumbiara é Minas, é Minas e Goiás. É. Você sabe quais são as 3 cidades que compõem o Triângulo Mineiro? Eu lembro de Uberaba, Uberlândia e tem mais uma que eu não lembro. Todo mundo acha que é Araguari. Mas não é. É Itumbiara. Eu lembro que teve, uma vez que meu professor disse que não era Araguari, mas eu não lembrava a terceira. É Itumbiara. As 3 cidades. Todo mundo pensa porque tem aquela piadinha, né? Das 3 cidades com B que a gente não vai contar aqui, né? Então, então todo mundo acha que Itumbiara, que a terceira cidade é Araguari, mas não é não, é Itumbiara. É bem em cima da divisa com Goiás. Eu lembro que de um lado da cidade tem um rio que passa. De cá é Minas, de cá é Goiás. Muito bem, muito bem. Aí você com quantos anos você entrou na medicina? Eu entrei com 19 mesmo. Eu entrei esse ano. Sei. E toda a tua base de formação foi em escola pública, né? Isso é muito importante dizer, né? A minha base inteirinha foi em escola pública. Eu falo que tem uns professores que marcam muito a vida da gente. Isso é muito importante. E aqui em Nova Resende, as minhas professoras do Melo Viana, elas sempre me incentivavam. Até a Marlene Madeira sempre brincava assim, você tem um futuro A Marlene brilhante. já deu uma entrevista pra gente aqui no Toró. Pode ir, mete a cara nos livros. Eu lembro que no 3º ano, eu pedi 3 coleções de livros para minha mãe. E aí ela foi falar com a Marlene se compensava. Aí até a Marlene falou, pode comprar, porque você vai estar estimulando a leitura e favorecendo o futuro dela. E teve até livro desses que eu pedi no 3º ano, que já caiu em prova, que eu fui prestar em vestibular. Livro que eu não precisei reler de novo, eu li, uma parte e eu consegui lembrar a história. Outros professores do grupo de cima que, sempre me incentivavam muito. É o Jaime, a Daniela
e o Marcos, professor de biologia. A Fátima Morato também sempre teve um caráter muito especial na minha formação, porque como eu queria ir para o IF e eu não sabia muito bem fazer redação, eu fiz umas aulas com ela no 8º e no 9º ano, para poder prestar a prova. E aí, então, ela sempre me incentivava. A tia Vanessa, que é filha dela, fez a minha base, porque sem uma base boa, a gente sabe que não vai para frente, que é mais difícil. Então, são professores daqui que marcaram. E hoje, a gente vê, tipo assim, outros alunos que não levam, por mais que a gente tenha um estudo estadual e público aqui, a gente sabe que não é fácil. A gente, igual a biblioteca do Padre Luiz, eu lembro que na época o Jaime fazia, toda semana a gente tinha que ler um livro e anotar o nome do livro. Teve um ano que eu li 42 livros. Muito e, tipo, bem, eu fiquei parabéns. Muito orgulhosa. E tipo, o Jaime sempre estimulava a nossa leitura. Depois, quando eu fui para o 8º, aí trocou, era a Daniela. A Daniela também sempre estimulava, fazia a nossa aula de leitura. Então, isso são professores que fazem você ter o gosto. E muita gente acaba que, aula de leitura, vou dormir, vou fingir que eu tô lendo. E depois, na hora que chega lá no vestibular, às vezes aquele livro que o professor pediu para você ler, já ia te ajudar, porque são vários livros, Dom Casmurro, A Senhora, os clássicos, Cortiço, né? São os clássicos que o USP, Unicamp adora pedir, e livro que eu li mais de uma vez no Fundamental. Então, assim, a minha base é que quando eu cheguei no IF foi boa. E lá no IF eu também tive vários professores que sempre incentivavam pesquisa, você tá indo atrás da área que você quer fazer, a faculdade. Isso é muito bom. Tanto é que lá no IF eu fiz 3 projetos durante meus 3 anos que eu estava lá. Eu fiz esse de plantas medicinais com docente e discente. E fiz um de café com o Renê, professor de geografia. Então, tipo assim, são professores da rede pública que muitas vezes a gente não dá valor, mas que eles estimulam muito o que a gente vai ser depois. Estão comprometidos com formar novas pessoas, estão muito mais do que ensinar, né? Porque na escola a gente recebe conhecimento, né? A escola oferece para a gente conhecimento, você absorve conhecimento na escola. E quando esse conhecimento vem agregado de professores comprometidos, ele tem a função social de formar gente nova, como a gente está vendo aqui, o exemplo da Vitória, né, da Maria Vitória. Então, quer dizer, a gente tem que, sabe, esses professores são guerreiros, esses professores são importantes. Eu também falo sem parar nos professores que foram importantes na minha vida, que ajudaram. O que eu sou? Eu sou resultado de uma educação em casa e da formação que eu tive na escola, e muito mais básico aqui também, só tinha escola pública, não tinha outro jeito, né? Então acho muito importante essa questão do professor, e acho grandioso você falar dos seus professores aqui com essa gratidão, com essa maturidade, tá entendendo? E a gente tem que agradecer mesmo, palma para os professores das escolas públicas, entendeu? Ficam sem receber, estão com salário atrasado, trabalham com dificuldades, mas não saem, não rompem a missão de ensinar, de informar a gente. Eu me emociono com isso. Já fiz discurso, pode falar. O Marcos, professor de biologia do grupo de cima, que hoje ele é até o diretor lá, ele levava experiências para a sala de aula no 9º ano, para química, para ensinar os alunos, prender a atenção dos alunos. Então isso tudo, e todos os meus professores que eu tive ao longo de toda a minha formação, foram construindo tijolinhos para eu querer chegar ao ensino superior, querer ainda mais me tornar médica. Então, tudo porque acabou que eu tenho de formação acadêmica até aqui, todos os conhecimentos, eu devo principalmente aos professores daqui, que eu tive a vida inteira, tanto no Melo Viana quanto no grupo de cima, e aos professores do IF. E aí agora vem os meus professores da faculdade, são todos excelentes, porque a Atenas tem um quadro de professor maravilhoso, além de toda a estrutura que tem lá. Você está feliz no que você está fazendo? Eu estou muito feliz. Assim,
eu falo que o meu medo quando eu fui para Passos foi eu chegar na faculdade e eu ver que eu não queria estar ali, que eu notasse que, tipo assim, a medicina não é pra mim. Eu não nasci pra fazer isso, eu fui iludida a minha vida inteira. E na hora que eu pisei... Eu me enganei a vida inteira, você vê? Sim, e na hora que eu pisei na Atenas, eu tive certeza que eu não podia estar em outro lugar, em outra área de formação, que eu tinha que estar ali. E eu até brinco que às vezes não é a gente que escolhe, a gente é escolhido. Então, eu acho que não fui eu que escolhi a medicina, ela que me escolheu quando eu era pequena. Mas você concordou com a escolha, né? Eu disse meu sim. Você concordou com a escolha. Escuta uma coisa, eu quero falar pra você que eu leio todo dia, eu adoro ler. Essa semana mesmo chegaram 2 livros que eu tô doido pra ler, eu fico doido pra ler, eu leio, às vezes eu leio muito mais lá na praia, quando eu tô na praia em São Paulo, do que aqui. Aqui a gente fica envolvido aí com o negócio da televisão, então... Mas eu leio todo dia, eu gosto muito de ler. Ler muda a gente muda completamente. O livro é uma viagem, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Agora eu quero fazer outra pergunta. Você é daquelas alunas chatas, carolas, que fica pegando no pé de quem faz barulho na sala? Você é assim? Ou você tem a sua posição, toca a sua posição e também sabe levar na boa? Como é que é isso? Assim, eu sempre fui muito centrada. Então, tipo assim, tem bagunça, isso todo lugar vai ter. Não adianta falar que não vai, porque isso faz parte. Então, agora na faculdade, às vezes no presencial já aconteceu, de tipo assim, os meninos conversando, eu fico quieta na minha e não aconteceu. Tipo, às vezes acontece que pede para diminuir, mas isso mesmo até o professor pede. Na faculdade é até mais fácil, porque a gente tá ali, já é um pouco mais maduro. Agora, quando eu estudava pra cá, às vezes eu pedia, assim, pra, tipo, diminuir, ficar quieto, porque acaba atrapalhando a explicação do professor, não adianta. Mas, assim, eu fico mais na minha. Às vezes acontece, tipo, algum aluno precisa de ajuda, a gente ajuda, porque a gente sabe que um dia a gente vai estar precisando de ajuda também. Então, acho que eu sou mais na minha e eu fico mais quieta. E a sua vida de 19 anos? Você gosta de sair? Você vai passear? Tem namorado? Como é que é isso? Conta pra gente. Não. Ou você guarda esse pouco lado aí? Fala um pouco disso pra gente. Eu nunca fui de sair muito, nunca mesmo, eu sempre fui de ficar mais em casa. Ano passado, eu acho que quando a gente vai crescendo, às vezes a gente até aprende a sair. Então, eu comecei a sair, eu tenho as meninas, geralmente eu saio com a minha irmã, com a Ana Clara, a Ana Carla, a Isadora, a gente saía, a Bárbara, a Jaqueline, a Maria Eduarda, a Thaís. São a turma que mais ou menos eu saio, tanto aqui e, tipo, antes eu nunca fui de sair, eu ficava em casa lendo. A minha mãe até dando aqui, tipo, sai, vai comer um pastel com as suas amigas. A sua mãe Dana? Dana. A minha mãe briga comigo. Fazia pra tempo me que eu não vi sair. ninguém falar Dana. Minha mãe danou comigo. É porque a minha mãe a vida inteira, ela fala assim, você tem que sair. Eu não, vou ficar aqui em casa lendo. E até hoje ela fala assim, você precisa ir pra rua, você precisa ver gente. E aí eu prefiro ficar em casa acompanhando. É o teu estilo? É mais o meu estilo. Em Passos também você é mais quieta ou você... Sim, eu sou mais quieta. Eu saí em Passos uma vez. Eu saí no dia do meu aniversário para comer pizza com o pessoal da minha sala. Só também. Então você vai ser médica? Sim. Mas fala aí a especialidade, repete. Eu vou ser ginecologista e obstetra. Obstetra, muito bem. Ô Vitória, Maria Vitória, tem mais alguma coisa importante para nós? Tem isso que eu preciso falar na hora que eu for lá. Tem mais alguma coisa que nós não falamos aqui, que você acha importante falar? Nós estamos encerrando aqui uma conversa maravilhosa. Eu acho que você se mostrou muito bem aqui, entendeu? Quem você é, o teu jeito, tá entendendo? Você é especial mesmo. Eu acho que não, acho que foi tudo falado mesmo. Foi? Sim. Quer mandar algum recado, falar alguma coisa? Não.
Você não quer não? Só que a faculdade está com o vestibular aberto, as inscrições abertas, e quem quer fazer medicina... Mas você vai fazer um comercial, né? Mantém firme, estuda, se dedica, porque é uma área maravilhosa. E quem gosta de ler, continue lendo, porque pela leitura a gente pode ir a lugares que assim, você nunca imaginou ir. Quem lê, viaja o mundo. Sim, e aí quem quiser precisar de ajuda, assim, eu tô com dúvida sobre qual faculdade prestar, pode me chamar, eu ajudo, não tem problema nenhum. E acho que mais é isso mesmo, agradeço o seu convite. Nós que agradecemos a sua presença. Deus parabéns lá para o seu pai e para sua mãe, porque a gente vê que você tem um conjunto de valor, o reconhecimento da escola, o reconhecimento da família, são coisas muito importantes, muito raras de ver hoje, principalmente nos jovens. Muito obrigado Maria Vitória, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais esta representante de Nova Resende, né? E que voltou para a terra que ela nasceu, que é Passos, mas ela é de Nova Resende, foi criada aqui, a história dela está aqui, né? E a gente fica muito feliz com essa conversa, eu agradeço muito obrigado. E semana que vem a gente volta, e sempre com um papo bom aqui no Toró de Parpite, conversando com as pessoas que fazem a nossa história. E como sempre eu termino, convidar a Maria Vitória aqui para a gente dar os parabéns. Viva Nova Resende! Viva a Vila! Muito obrigado! Imagina. Tchau, um beijo! Tchau! Resende Web TV, cada vez mais perto de você.